Quando foi no sábado de noite, tô eu em casa sozinha, tomando meu vinho, assistindo a minha série, quando meu ex chegou. E assim que ele chegou, eu fui lá fora, né, pra atender ele, e eu fiz de tudo pra ele não entrar, só que nada adiantou. Ele praticamente entrou à força e assim que ele entrou em casa, disfarçadamente, ele foi em todos os cômodos da casa pra ver se realmente eu estava sozinha. E depois que ele viu que eu estava sozinha, ele disfarçou, enrolou um pouco ali, tomou o vinho comigo e quando deu meia-noite, eu pedi pra ele ir embora porque me bateu um sono. E por incrível que pareça, ele foi embora numa boa. Ok, ele saiu e assim que ele saiu, eu fui me arrumar pra dormir. Tá bom, quando foi por volta das 6 horas da manhã, eu levantei pra ir ao banheiro. E assim que eu levantei, eu já senti um desconforto, algo meio estranho ali embaixo. Cheguei no banheiro e eu abaixei a minha calça pra sentar no vaso. Quando eu abaixei a minha calça, eu vi que a minha vagina estava colada, e sim, com o Super Bonder. E na hora, já me veio o meu ex na minha cabeça. A minha casa sempre foi segura, só que tinha uns segredinhos assim, se precisasse entrar, e ele sabia desses segredos. Foi então que me bateu o desespero e eu comecei a chorar, eu entrei em pânico. Ali eu fui tentar descolar. Pra que eu fiz isso, gente? Pensa numa dor insuportável. Quando eu vi que eu não ia conseguir resolver aquilo sozinha, eu liguei pra minha mãe chorando, em pânico, e eu meio que contei pra ela o que estava acontecendo. E é claro que na mesma hora os meus pais voltaram pra casa. E assim que eles chegaram em casa, rapidamente eles correram comigo pro hospital. No caminho pro hospital, eu contei tudo pros meus pais, tudo que estava acontecendo. E eu falei pra eles que eu estava suspeitando do meu ex porque era a única pessoa que conseguiria fazer isso comigo. Falei que ele tinha ido em casa no sábado, que ele ficou ali comigo, que ele tomou vinho comigo. E enquanto eu contava, o meu pai ele ficava em silêncio e ele começou a ficar vermelho. Chegamos no hospital e eu fui atendida na mesma hora. E ali, finalmente, eles conseguiram descolar. Gente, pensa numa dor, mas dói demais. Depois que descolou, ficou na carne viva. Por Deus que tá no céu, aquilo ardia tanto, mas tanto que eu achava que eu não ia conseguir aguentar de tanta dor. Eu não dormia porque ardia, eu não conseguia comer porque eu sentia muita dor. Resumindo, nós conseguimos provar que foi realmente ele que fez isso, foi ele que entrou em casa na madrugada. Eu consegui provar por uma câmera de um dos vizinhos que morava na rua. Fizemos o boletim, fiz medida protetiva, tanto que até hoje ele não pode chegar perto de mim. E pra ajudar, o meu pai também teve uma boa conversa com ele. E a conversa foi tão boa que ele saiu até com o braço quebrado dessa conversa, de tão boa que foi. E depois disso, finalmente, ele me deixou em paz. Hoje eu até brinco com meu pai, eu falo pra ele, tá vendo? Se você tivesse deixado eu ficar com o menino tatuado, talvez isso não teria acontecido. Eu falo que, por outro lado, isso até ajudou, porque hoje meu pai não tem mais preconceito com tatuagens.